Pessoal, mais uma revisão rápida aqui, né? Gotinha de revisão. Ondulatória, com os conceitos mais básicos da ondulatória aqui. Bom, a gente já tinha falado lá no pêndulo de período. Vamos falar mais especificamente aqui período, né? Período tem maiúsculo. É o número de oscilações que ocorrem em um determinado tempo. E a frequência, que é um F minúsculo, é o tempo que leva para que um número de oscilações ocorra. Como essas formas são inversas, a gente pode dizer também que frequência e período são inversos. A gente pode usar essa equação aqui o tempo todo. Certo? Período é uma medida de tempo. Então ela é dada em segundos. E frequência é o inverso do segundo, que é o segundo é menos 1, que tem o nome de Hertz. Hz e segundos é o S minúsculo. Tá. E como que eu vou usar essa parada aqui? Eu vou associar isso na onda com um movimento repetitivo. A onda vem lá do movimento harmônico simples, só que esse movimento ele se propaga pelo espaço carregando energia. Então ela também vai ter uma velocidade. Então, eu separei aqui algumas figurinhas para a gente dar umas analisadas. Primeiro, a equação fundamental da onda. A velocidade é um comprimento de onda vezes a frequência. O que a gente deve dizer aqui? Bom, frequência. Frequência é uma propriedade da onda e essa propriedade não muda. Mais à frente, aí, seguindo os estudos de fenômenos, quem já fez a revisão já deve ter visto isso, a frequência não muda. Né? Cuidado lá só com o efeito Doppler. No efeito Doppler, você vai ter o efeito de mudança aparente, não de mudança real da onda. Comprimento de onda é o seguinte, que eu tenho uma onda. O comprimento de onda, por exemplo, é a distância entre duas cristas. Ou entre dois valos. Mas basicamente é a distância entre dois pontos da onda que fecham um ciclo. Toda vez que você fecha um ciclo, você tem um pulso de frequência e tem um período completo. Sobre a velocidade de propagação, a coisa mais importante a dizer sobre a velocidade de propagação das ondas é que elas dependem do meio. Eu acho. Depender do meio, o que é isso, hein? Entende, não? Depende do meio. A velocidade de uma onda é uma propriedade do meio. A onda vai se propagar de acordo com a velocidade que o meio permitir. Porque essa velocidade tem a ver com a elasticidade do meio. Eu não vou entrar em detalhes, mas tinha a ver lá com aquela lei de Hooke, da força elástica. O meio ele estica e contrai, e isso vai definir a velocidade da onda. Tá? Essa equação é chamada de fundamental porque é a mais usada. Praticamente todos esses pedem essa equação. Então é bom saber ela. Aqui tem uma figura um pouquinho mais detalhada. Deixa eu guardar essa aqui. Um pouquinho mais longe, isso. Então, voltando aqui. Tem a equação fundamental da onda, a gente já viu lá aqui. Velocidade, comprimento e frequência. E aqui um esqueminha melhor para a gente ver a questão da crista dos vales.
né? Cria-se o ponto mais alto. Entre esses pontos mais altos, eu tenho essa grandeza que eu chamo de amplitude. Essa amplitude tem a ver com uma intensidade, com uma energia, com pressão, porque depende de como essa onda é construída, qual meio que ela está e que tipo de onda que é. Então essa amplitude vai ter a ver com esse deslocamento aqui desse movimento. Às vezes é um deslocamento comprimento, às vezes é uma pressão, às vezes é um campo elétrico, pode ser diversas coisas. Então a amplitude não tem uma unidade de medida própria dela, depende do que está sendo variado aqui. Ok? Então vale, crista, velocidade tranquilo, comprimento de onda e amplitude. Uma habilidade muito importante para tratar desse tipo de exercício de onda, né, antes de eu falar de fenômenos mais na frente, é saber contar os comprimentos de onda. Então vamos contar aqui nessas duas figuras. Quantos comprimentos de ondas que eu posso representar aqui? Então, só para tirar aqui para ficar mais simples. Começando desse ponto, eu tenho, aqui ela começa a subir, então descendo no vale e subindo. 1, 2, 3 comprimentos de onda. Então se eu contei 3 comprimentos de onda, eu posso falar aqui que tem 3 períodos, né? Várias informações podem ser tiradas de uma contagem como essa. Aqui eu tenho uma figura que é diferente, aqui eu tenho uma onda aqui longitudinal. Lembra que, vou fazer um rascunho aqui mesmo. Velocidade de propagação, vibração. Vibração e velocidade de propagação 90 graus. Eu tenho uma onda que é transversal. Vibração e velocidade de propagação. Fazendo 90 graus, eu tenho uma onda que é longitudinal. Essa daqui é um exemplo de onda transversal. E essa aqui na mola é um exemplo de onda longitudinal. Você poderia associar, né, essa região em que os elos da mola ou as espiras da mola se concentram com uma crista e esse ponto médio entre elas aqui, onde as espiras da mola mais se distanciam, como um vale. Então, onde está os comprimentos de onda aqui? Aqui eu tenho um comprimento de onda. Aqui tem outro comprimento de onda. E aqui, por exemplo, eu tenho um terceiro comprimento de onda. Se eu contar pelos pontos P, seria aqui até aqui, do meio certinho aqui entre elas, também poderia contar esse comprimento de onda. Uma coisa que é bem importante citar também é esse caso, deslocamento, e aqui eu tenho um eixo de tempo. Eixos de tempo significam gráficos. Esses lembram aqui, ó, informação no nível caveiro. Não saber, morre. O que acontece? Apesar, os gráficos de ondas, geralmente eles são do tipo senoide e cossenoide. Aqui no caso é uma cossenoide. Eles têm uma semelhança muito grande
com ondas transversais. Então é muito fácil confundir uma onda transversal com um gráfico de um movimento harmônico simples. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho o gráfico dessa onda longitudinal. Então aqui, quais são as características que eu vou tirar? Como eu tenho a régua aqui, a régua já me dá que o comprimento de onda vale meio metro. E a partir desse gráfico aqui, eu posso marcar, por exemplo, esse vale com esse vale, 0,3 menos 0,1, eu vou ter o valor aqui, 0,3 menos 0,1, que é 0,2, que corresponde ao quê? Se é o tempo, é um período. Então, tendo comprimento de onda e período, eu consigo achar a frequência, porque frequência é 1 sobre período. Então, por exemplo, aqui, pegando essa parte da igualdade, eu posso calcular a velocidade dessa onda, por exemplo. Então, V seria comprimento de onda 0,5 dividido por 0,2, que dá 2,5 metros por segundo. E se eu quiser achar a frequência F é 1 dividido pelo período, a frequência F é 1 dividido por 0,2, a frequência de 5 Hz. Ok, pessoal, só algumas observações que eu queria fazer. Na próxima eu vou fazer as observações sobre a natureza e classificações dessas ondas, tá ok? Até mais.